Olá! Você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver esse problema. Considere o paralelogramo ABCD, sendo A de coordenadas 5, menos 3 e 2, B, 6, menos 1 e 3, C, 4, 0 e 2 e o vértice D, 3, menos 2 e 1. Calcule a medida da altura relativa à base AB. Bem, eu sou o professor Carlos Sopelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Então, eu desenhei aqui o paralelogramo, vértice A, B, C e D. Também eu tracei uma reta aqui sobre o lado AB, que eu estou chamando de reta R. E marquei um segmento do ponto C, do vértice C, até o lado AB. E marquei esse ponto aqui. Essa é a altura que nós estamos procurando, que é a distância do vértice C à reta que passa por AB. Então nós vamos usar aqui o conceito de distância entre ponto e reta, que eu mostrei lá no episódio 96 do SGA, que eu estou deixando na descrição desse vídeo o link. Dá uma olhadinha lá. Então, a altura H, ela vai ser dada pela distância do ponto C à reta R, a reta que passa por AB, que pode ser calculada da seguinte forma: é o módulo do produto vetorial do vetor CB com o vetor AB, dividido pelo módulo do vetor AB. O vetor CB é esse vetor aqui, ó, CB, e o vetor AB é o vetor diretor da reta R. Então, eu tenho aqui o vetor que eu estou chamando aqui de AB, o vetor diretor dessa reta. Então, quem que é o vetor AB? É B menos A. O B tem coordenadas 6, menos 1 e 3, e o A 5, menos 3 e 2. Para calcular, eu pego, subtrai o x do ponto B, menos o x, subtrai o x do B com o x do A. Então, eu vou ficar aqui 6 menos 5, 1, o y do B menos o y do A, menos 1 menos menos 3 dá mais 2, e o z do B menos o z do A. 3 menos 2 dá 1. Então, aqui eu tenho o vetor AB. O vetor CB, de maneira análoga. Então, é B menos C. Então, 6 menos 1 e 3 são as coordenadas do vértice B. Menos 4, 0 e 2 são as coordenadas do vértice C. Então, 6 menos 4, 2. Menos 1 menos 0 dá menos 1. E 3 menos 2 dá 1. Então, aqui eu tenho as coordenadas do vetor CB. Agora nós vamos calcular esse produto vetorial primeiro para depois encontrar o módulo. Então, como é que se calcula esse produto vetorial? Então, eu vou usar um determinante simbólico de ordem 3, onde eu tenho na primeira linha os vetores I, J e K, que são os vetores da base canônica, e na segunda linha eu tenho as coordenadas do primeiro vetor que está aqui, ó, o vetor CB, 2, menos 1 e 1. E na terceira linha as coordenadas do vetor AB, 1, 2 e 1. E esse daqui vai dar um vetor de coordenadas x, y e z. Para eu calcular a coordenada x, eu vou calcular um determinante de ordem 2 por 2, que vai ser obtido da seguinte maneira. Eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, e vão sobrar o menos 1, o 1, o 2 e 1. Eu formo esse determinante de ordem 2 por 2, que calcula da seguinte forma. Aqui eu tenho a diagonal principal formada pelos elementos menos 1 e 1, e aqui eu tenho a diagonal secundária, por 1 e 2. Então, eu multiplico os elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e subtraio do produto da diagonal secundária. Menos 1 vezes 2, 2. Então, fiquei com menos 1 e menos 2 dá menos 3. Então, eu já achei o valor do x. Para calcular o y, eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Vão sobrar o 2 e o 1, o 1 e o 1. Só que nesse caso aqui, para calcular o y, eu vou ter que trocar o sinal. Por isso que eu estou colocando o sinalzinho de menos aqui na frente. Eu coloquei menos aqui, ó. 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. Só que eu tenho que trocar o sinal, então vai ficar com menos 1. E para calcular que eu achei o y, certo? Para calcular o z, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Sobram 2 menos 1 e 1 e 2. Calculo novamente o determinante de ordem 2 por 2. 2 vezes 2, 4, menos da fórmula do determinante. Com esse menos, dá mais. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. Então, o produto vetorial entre o vetor CB e o vetor AB, ele vai ser o vetor de coordenadas menos 3, menos 1 e 5. Só que eu preciso do módulo dele. Como é que se calcula o módulo desse vetor aqui? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ó.
é o quadrado de menos 3, o quadrado de menos 1 e o quadrado de 5. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 9 mais 1, 10, mais 25, 35. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 35 para o módulo do produto vetorial entre os vetores CB e AB. Agora, vamos calcular o módulo do vetor AB, que está aqui no denominador. De que maneira? Mesma coisa, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 1, 2 e 1. Ó, cadê aqui? 1, 2 e 1. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 2 e 1 ao quadrado 1. 1 mais 4, 5 mais 1, 6. Então, raiz quadrada de 6. Agora, vamos calcular essa altura. Então, peguei essa fórmula aqui, passei ela para cá, agora é só substituir. Então, quem que vai ser a altura? H. Esse módulo aqui da raiz quadrada de 35 e esse outro módulo aqui da raiz quadrada de 6. Observe que raiz quadrada de 35 e raiz quadrada de 6 eles não são raízes exatas, tá? Então vamos deixar assim mesmo. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho a divisão de dois radicais. Eu posso transformar no radical de uma divisão, ou seja, quociente de radicais, radical de um quociente. Então eu pego 35 e divido por 6. Então, a altura é raiz quadrada de 35 dividido por 6, que é aproximadamente 2,42 unidades de comprimento. Vou até colocar aqui, ó, UC, unidades de comprimento, que é a medida da altura. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no software GeoGebra, a representação gráfica desse problema. Bem, eu já estou aqui no meu computador, já abri o software GeoGebra. É aqui do lado esquerdo, na parte de cima, eu tenho o campo de entrada, abaixo dele eu tenho a janela de álgebra, e aqui à direita a janela de visualização 3D. Aqui no campo de entrada eu vou digitar os vértices aqui, o A, B, C e o D. Vão aparecer as coordenadas aqui na janela de álgebra e vai aparecer aqui graficamente aqui, ou geometricamente na janela de visualização 3D. Então vamos começar. Vértice A, eu tenho que digitar os vértices com letra maiúscula. A, o sinal de igual, abre parênteses, o GeoGebra já abre e fecha automaticamente. Agora eu vou digitar as coordenadas separadas por vírgula. 5, menos 3, 2. Ele já mostrou aqui o ponto A, de coordenadas 5, menos 3 e 2, e aqui na janela de visualização está aqui o vértice A. Agora vamos lá para o vértice B. B igual, abre parênteses, 6, menos 1,3. Também já mostrou aqui, ó. E também está aqui o vértice B. Agora vamos para o vértice C. C igual, 4, 0 e 2. Já mostrou aqui na janela de álgebra e aqui na janela 3D. Está aqui o vértice C. A, B, C. Agora o vértice D. D igual, vamos lá, 3 menos 2 e 1. 3, menos 2 e 1. Está aqui o vértice D. Olha só como ele construiu. O vértice D está aqui as coordenadas e aqui está os vértices A, B, C, D. Como é que eu faço para construir agora o paralelogramo? Eu posso ligar os vértices A com B, B com C, C com D e o D com A. Mas tem uma ferramenta aqui em cima bem interessante, olha só. Aqui embaixo desses menus tem essas ferramentas. Então eu vou escolher a quinta ferramenta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nessa quinta ferramenta, olha só, eu tenho polígonos. Eu tenho polígono e polígono regular. Eu vou escolher polígono. Então agora eu venho aqui, ó, eu já escolhi o polígono, está selecionado. Eu vou clicar no vértice. Olha o que ele fala. Selecione todos os vértices. Então o vértice inicial. Então eu vou selecionar o vértice A, o vértice B. Eu vou na janela de álgebra mesmo, mais fácil aqui. O vértice B, o C e o D. Agora eu volto no A. Olha só, ele construiu aqui na janela de visualização já o nosso objeto. Eu vou mexer aqui um pouquinho nela para nós visualizarmos melhor. Eu vou dar até um zoom. Está ali. Estou mexendo, olha. Conforme a gente vai mexendo aqui, ele vai mostrando o nosso paralelogramo. Então agora eu vou traçar uma reta passando por AB. De que maneira? Olha, vem aqui nas ferramentas, da esquerda para a direita, essa terceira ferramenta, reta. Vou clicar aqui. Para traçar uma reta, eu tenho que selecionar dois pontos. Selecionar o ponto A e o ponto B. Passei uma reta por AB. Agora eu vou traçar uma reta perpendicular à reta AB, só que ela vai sair do vértice C, vai vir para cá. Ó. Então vou
fazer isso daqui. Eu venho aqui também nessa ferramenta, a mesma ferramenta, só que eu vou escolher, aliás, nessa ferramenta não, na quarta ferramenta, a reta perpendicular. Selecionar um ponto e uma reta. Então, vou selecionar o ponto C e a reta, essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, que eu acabei de fazer aqui, a primeira foi essa, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu só selecionar a reta. A primeira que eu fiz foi a reta F. Tá aqui, ó. Vou até ocultar ela. Clica nesse botãozinho e oculto, ó. Foi a reta F. Então, essa reta F, eu vou dar o nome para a reta R. Vou renomear, vou chamar de R. Ou minúsculo, R minúsculo. Tá aqui, reta R. Essa reta G aqui, eu vou chamar reta, renomear para a reta P. Vou colocar perp, de perpendicular. Tá aqui ela. E aqui está a outra reta R aqui, ó. Reta R. Vamos ver o ponto de intersecção da reta perpendicular com a reta R? Então vamos ver aqui, eu venho aqui nessa ferramenta. Olha. Almoçar. Já vou descer. O pessoal está chamando para almoçar. Vou terminar aqui essa aula, depois eu vou almoçar. Tá ali o ponto E. Olha aqui o ponto E. Opa! Conforme a gente fica mexendo aqui, não dá para visualizar certinho, né, o ângulo. Mas esse ângulo entre essa reta perpendicular e essa reta R é de 90 graus. Como é que eu sei isso? Como é que eu faço para verificar? Eu venho aqui nessa ferramenta da direita para a esquerda. Aqui, ó, vou clicar aqui e vou escolher ângulo. E vou marcar um ângulo. B, E, C. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Olha o ângulo aqui. O ângulo é de 90 graus. Correto? E como é que eu faço para calcular a distância aqui no GeoGebra? É simples. Eu vou calcular a distância do ponto C ao ponto E, que é a altura. Vou calcular essa distância aqui, ó. Eu venho aqui também nessa ferramenta ali que eu vi o ângulo e clico em distância. É só selecionar o vértice E o vértice. Tá lá, ó, a distância. E C é igual a 2,42, foi o que nós acabamos de ver lá no quadro, ok? Bem, agora eu vou retornar lá para o quadro para encerrar esse episódio, depois vou almoçar. Acabamos de ver lá no software GeoGebra a representação gráfica desse problema. Também calculamos a altura. Viu como que é mais fácil usar o GeoGebra? Mas analiticamente é dessa forma que nós temos que fazer. Bem, assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você, que ainda não está inscrito no meu canal, clica aqui nesse botão à sua direita e faça a inscrição. Aqui em cima à direita também no card, tem um botãozinho que vai te levar lá para uma playlist de cálculo. Vai lá e assista. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você vai encontrar o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.